Olá, amigo telespectador, chegamos com mais um programa Paz aqui pela TV Rondon. Obrigada a você que nos assiste pela Televigo TV a cabo ou pelo Facebook, redes sociais, enfim, é o programa Paz chegando aí especialmente para você com mensagens de Deus, especialmente para ti nesse dia. Hoje trazemos mais um convidado muito especial, que é um pastor que além de pastor eu já considero um super amigo. Um amigo pessoal, que é o pastor Vicente Mariano, da Assembleia de Deus, aqui de Marechal Cândido Rondon. Pastor, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que me sinto honrado, Kelly, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Que bom ser chamado de seu amigo, também me considero, ou a considero como amiga, e é uma honra grande, quero cumprimentar todos os telespectadores, e dizer que o prazer de estar aqui é muito grande. Que bom, pastor. O pastor que está conosco na revista Paz também, todo mês, desde que esteve aqui em Marechal Cândido Rondon, todo mês presente na revista Paz, né, pastor? Sem falhar. Sem dúvida. A revista é um projeto, penso que Deus lhe deu, e a gente acha muito nobre pela qualidade do material, pela qualidade das mensagens, e a correria do dia a dia, mas é impossível a revista chegar nas mãos e a gente não ter o hábito de lê-la toda, né? Então eu penso que todos fazem isso e eu me sinto honrado de poder fazer parte desse projeto. Amém, pastor. É uma alegria mesmo tê-lo aqui e também na revista todo mês. Vamos começar então falando um pouquinho a respeito da tua vida, pastor. Há quanto tempo está aqui em Marechal Rondon? Como que veio parar aqui? E quanta mudança já teve na Assembleia de Deus aqui de Rondon desde que você está aqui? Eu já sei de muita coisa, pode contar um pouquinho pra gente também. Chegar em Marechal eu entendo ser a direção de Deus mesmo. Porque não era plano, humanamente não era plano. A minha história toda é Londrina. Sou nascido na região de Londrina, ministerialmente sou formado na região de Londrina. Sou crente de berço, assembleiano de berço. Então tenho 50 anos de idade, tenho 50 anos de fé. E o meu projeto sempre foi Londrina. Fiz parte da diretoria da Igreja de Londrina. E de repente surgiu uma oportunidade, um convite da nossa convenção do Estado, para vir até a Autônia. Eu não conhecia a Autônia, poucas cidades do Paraná que eu não conhecia, uma delas era a Autônia. E eu me apaixonei por uma cidadezinha pequena, e que naquele momento era o que a gente buscava, um lugar pequeno, um lugar que tinha necessidade, uma igreja que estava atravessando um momento muito difícil, quase fechada na cidade. E Deus nos deu a honra de pastorear por 5 anos e meio. E escrever uma história naquela cidade, de ter o reconhecimento do poder público, o reconhecimento da própria cidade, da membresia da igreja. Construímos, na verdade, uma igreja nova, uma estrutura nova, talvez uma das igrejas mais modernas hoje em toda a região noroeste, oeste do estado, seja de Autônia. Uma igreja que ficou muito linda. Então a gente não tinha planos de mudar-se de lá tão cedo. Mas aí a convenção novamente me consultou. E eu disse, olha, eu tenho o desejo de voltar para o norte do Paraná. Então pensou-se em várias possibilidades. Citou-se vários nomes de cidades, vários lugares. E não deu certo. Eu estava em Curitiba num casamento e recebi um telefonema sobre Marechal. Eu estive aqui em Marechal em 87. Trabalhava numa empresa que veio inaugurar uma loja aqui e fiquei por 2 dias aqui na cidade. Pouquíssimo tempo, diga-se de passagem, que eu nasci em 86, então é super novo esse tempo aí, pastor. Para você ver, se não era nem assim, né? Olha só. E aí estive aqui para inaugurar uma loja aqui na cidade, mas nunca mais voltei em Marechal. Então, quando a convenção ligou e disse, olha, existe uma possibilidade e um convite de você ir a Marechal. Eu perguntei ao pastor que me ligava, disse, o que leva vocês a me convidar para esta cidade? Só nós estamos aqui orando e sentimos de Deus que você é a pessoa para Marechal. Disse, bom, então se foi Deus que disse que é para ir, eu estou indo. Mas eu nunca tinha vindo na igreja, não conhecia a igreja, entrei na igreja no dia da minha posse, o que não é comum. Normalmente uma troca de pastores, a gente vai lá, conhece a cidade, conhece a igreja, ver detalhes. Eu não quis saber quantos membros tinha, quantas igrejas tinha, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro.
eu me pautei na palavra, sentimos de Deus. Então, como eu acredito que a gente, na direção de Deus, você só levanta o pé e é Deus que te conduz, acabou que eu, que queria voltar para perto de Londrina por causa dos parentes, toda a família mora lá, acabei vindo alguns quilômetros mais longe. Mas hoje eu olho para tudo isso e vejo a mão de Deus, porque eu sou extremamente apaixonado por Marechal. É uma cidade que entrou no coração, o povo, os moradores, as amizades que a gente está construindo, né? Então aí viemos parar em Marechal há 1 ano e 3 meses, já 1 ano e 4 meses. E Deus tem nos dado graça de fazer para o reino dele um trabalho aqui, né? Contribuir para algo que estava caminhando, né? E a Assembleia de Deus aqui em Marechal Rondon está há muitos anos, mas também tem passado por várias mudanças, né? Até eu que vejo alguns cultos, pregações, há uma certa assim, modernidade já nos cultos também, uma diferença acho que até que de acordo com o tipo do pastor também, a ideia do pastor. A Assembleia de Deus, ela focaliza muito a questão do seu pastor, né? Então ela vive muito em função do seu pastor. Então se ela tem um pastor que é dinâmico, ela é uma igreja dinâmica. Se ela tem um pastor que ora bastante, ela é uma igreja que ora. Se ela tem um pastor que é visionário, ela é uma igreja visionária, porque a Assembleia de Deus ela tem essa questão. Ela depende muito da sua liderança. Na verdade, como Marechal, nós temos um grande número de obreiros que auxiliam, mas tem um presidente. No caso, Deus me dá a honra de o ser. Então, quer queira ou não, a sua palavra acaba sendo sempre a final. Existem comissões, existem conselhos, mas todos eles vão te respeitar. Isso, desde que existe a Assembleia de Deus, funciona assim. E que bom que é assim, porque eu acho que deu certo. A igreja hoje avança por causa disso. Porque daí você chega num lugar, você não fica preso a comissão, a conselhos. Não, você não pode fazer isso porque era assim. Então, você chega e implanta o teu sistema. E eu vim trazendo de Autônia, trazendo de Londrina, essa visão. Então, nesse período que estamos aqui, a gente conseguiu implantar uma série de detalhes. Hoje nós temos, os nossos cultos são assistidos na Itália, são assistidos na outra América, são assistidos em várias partes do mundo, pelas possibilidades que a gente tem de aproveitar o que hoje a ciência proporciona e a gente leva isso para o mundo, né? Então, de fato, a igreja ganhou muito com isso. Vem aí um projeto muito lindo, era para 2016, nós não vamos conseguir por causa das construções. São muitas construções ao mesmo tempo. Mas para finalzinho de 16, comecinho de 17, Marechal vai ganhar uma igreja que vai ser uma referência para todo o Paraná. A sede de Marechal, da Assembleia de Deus, vai ser uma igreja muito, estamos com o projeto pronto, uma igreja linda, 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 muito moderna. E a gente acredita que a cidade merece, né? O povo. Então vem aí um projeto lindo para a nossa sede. Amém. E além da sede, tem várias igrejas, né, espalhadas pela cidade e também nos municípios, aliás, nos distritos, né, de Marechal Rondon. Várias construções, como o pastor citou. São quantas hoje? Nova Santa Rosa hoje é uma sede autônoma, né? Nós chamamos de sede, mas era a congregação de Marechal. Pato Bragado também eram congregações nossas, hoje é uma sede. Então, para nós aqui, nós ficamos com 4 pontes. Novo Sarandi, que é o município de Toledo, mas é congregação nossa. Aí Margarida, Novo Horizonte e São Roque. Essas as que estão fora. Mas aqui dentro da cidade são mais 6 endereços. Então, nesse momento agora, nós estamos com 5 grandes construções. Tocando, né? 5 grandes construções. Temos um projeto de, em dezembro de 2016, estar com 10 igrejas construídas dentro de Marechal. Para que dentro da cidade, né? Porque todas as foras, essas que eu citei, todas elas estão prontas, com exceção de Novo Sarandi, que está em construção. Existe a igreja, mas está sendo construído um templo 2 vezes, 3 vezes maior que o que tem lá. Mas aqui dentro da cidade, o nosso objetivo é alcançar essas 10 igrejas para que a cidade fique toda, o povo fica com possibilidade, em desejando ir numa assembleia, ele tem uma próxima à sua casa. Aí depois a gente viria então para a igreja sede, né? Esse é
Pelo menos é a visão, é o objetivo, né? E quantas pessoas hoje fazem parte, são membros da Assembleia aqui em Marechal Rondon? Aqui dentro da cidade nós temos cerca de 1.000 membros, aqui dentro da cidade. Com as congregações dos distritos citados, a gente chega na casa de 1.400, 1.450 membros hoje, né? Olha só, quanta bênção, né? Que o Senhor está proporcionando. São pessoas que vêm de todos os segmentos, né? Vêm pessoas de família, mas vêm pessoas das drogas, vêm pessoas de todo tipo de... Mas a igreja, essa é a função da igreja, né? Se todas as pessoas soubessem qual é a função de uma igreja, tanto eles iriam para ela como criticariam menos. O problema é que por trás disso tudo tem também aqueles que se aproveitam, né? E existe aí, a gente conhece histórias assustadoras. Mas a função nobre da igreja é essa, é fazer com que as pessoas conheçam Jesus, né? E a Assembleia de Deus aqui em Marechal, a gente está usando um slogan. Assembleia de Deus de Marechal, lugar de gente feliz, uma igreja relevante. Relevante em todos os sentidos, né? Porque a igreja ela precisa sair dessas 4 paredes, né? Então o que a gente está fazendo? Hoje nós temos, nesse momento agora, quando eu assumi, nós tínhamos um culto no domingo. Tinha 2 congregações na cidade, essas 2 congregações tinham que vir para a sede. Hoje nós temos 6 cultos no domingo, hoje. E até o final do ano que vem teremos 11 cultos no domingo. Quer dizer, então são 11 pastores pregando, são 11 grupos cantando, são 11 orquestras tocando. Quer dizer, então a possibilidade de você alcançar um número maior de pessoas. Então esse é o trabalho que estamos tentando fazer. Amém, pastor, muito legal. Agora que nós já conhecemos um pouco então de como que é a Assembleia de Deus aqui em Marechal Rondon, você não pode perder, fique aí que a gente já volta. Rafaele Ringenberg, tecnóloga em estética e cosmética, maquiadora profissional, especialista no tratamento de pré- e pós-operatório de cirurgia plástica. Dispõe de diversos tratamentos como peeling de diamante, peeling químico, derma roller, limpeza de pele, drenagem linfática manual e curso de automaquiagem. Telefone 4599345710. Atendimento no Salão Cabelo.com, Rua Tiradentes 556, no centro de Rondon. O SAAI desenvolveu o projeto piloto de cisternas rurais instalado nos telhados das construções das propriedades, que conduzem a água da chuva para um sistema de filtragem e posteriormente para uma cisterna com capacidade para armazenar 500 mil litros de água. E no mês de agosto foram inauguradas mais 2 cisternas, a da senhora Délcia Osterkamp e do senhor Ademar Hofstetter. É mais um projeto sustentável de sucesso do SAAI de Marechal Cândido Rondon. A Alure Concept trabalha com as marcas mais renomadas em moda feminina e masculina, acostamento, Damiler, Chopper e com exclusividade para Marechal Cândido Rondon, a marca Arezzo. Sempre antenada com as tendências de moda, trazendo o melhor para os clientes de Marechal Cândido Rondon e região. Alure Concept, telefones 2031-0541 e 9950-8541, Rua 7 de Setembro 1061, no centro de Marechal Cândido Rondon. Reinvente-se com a Cabelo.com, profissionais altamente qualificados para melhor atendê-lo. Mega Hair, luzes, escova progressiva sem formol, escova definitiva, cabelo e maquiagem, dia da noiva, dia da formanda,
designer de sobrancelhas, alongamento de cílios, maquiagem definitiva e sobrancelha fio a fio, manicure e pedicure, tudo para deixar você sempre linda. Venha até a Cabelo.com e reinvente-se. Agende seu horário. Telefone 45-3254-0034. Rua Tiradentes, 556, Centro de Marechal Cândido Rondon. Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250 com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. Olá, amigo telespectador, estamos de volta, segundo bloco do programa Paz, especial desta semana com o pastor Vicente Mariano da Assembleia de Deus aqui em Marechal Rondon. Pastor que agora vai nos falar um pouquinho a respeito das atividades da igreja. Eu sei que tem vários cultos, nós já mencionamos, mas além dos cultos, tem atividades especiais para as faixas etárias, departamentos. Conte um pouquinho para a gente a respeito disso. Nós temos duas agendas para os cultos. Uma agenda é na sede, os cultos é na terça-feira, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Nas congregações é quarta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Para que as congregações sejam franqueadas o direito de na terça-feira irem até a sede. Muitos deles acabam indo, né? A gente reconhece que no meio da semana é mais difícil. Mas na terça-feira nós temos um grande culto de estudos bíblicos, com temas específicos. Na quinta-feira é um culto de departamento, sábado. Agora, domingo de manhã, temos uma linda manhã de escola dominical. Desde os bebezinhos, maternal, até os idosos. Temos um café da manhã, seus telespectadores todos estão convidados, desejando ir. 8h30 da manhã, todo domingo, tem um café colonial servido. Estou ouvindo, ele disse que tem pão com chimia lá. Todo domingo tem. Pão com chimia e linguiça. Ei, o pastor já se acostumou com a comida daqui? Como é que é? Amei a comida alemão. Daqui. Amei a comida daqui. E aí temos o café, depois do café o estudo, termina 10h30, e à noite, todo domingo às 19 horas, um grande culto. Aí nós temos os departamentos. Começa com os pequeninos, as criancinhas, desde o berçário, né? Aí temos os adolescentes. O trabalho com os adolescentes é muito lindo, é um trabalho muito relevante, é uma liderança muito dinâmica, é um trabalho muito envolvente. Com a juventude, tanto na igreja sede como a nível de campo, né? Que a gente chama de campo, as congregações, as nossas filiais. Aí temos também o trabalho com a terceira idade. Uma vez por mês eles se reúnem na igreja. E como é comum aqui em Marechal, se reúne para culto, mas acaba em comida, né? Como sempre. Então, eles têm um culto nos sábados, primeiro sábado de cada mês, e termina com um café à tarde, com tudo isso aí
que o povo que gosta de comer. Então nós atingimos todas as faixas etárias, com voluntários, com pessoas dispostas. E agora, iniciamos esse ano. Existe em Blumenau, a nossa igreja em Blumenau, a Assembleia de Deus, tem um centro de treinamento chamado CTM, Centro de Treinamento Missionário, que prepara jovens com desejos missionários, com chamadas missionárias. E nós nos tornamos parceiros. Então, cada vez que um está vindo, tem outro indo. E agora acabou de chegar uma jovem que veio de lá, com uma chama acesa no coração, e a chamada dela, inclusive, é para missões transculturais, né? Que nós temos temos 2 bases fora, né? Em outros países. Mas aí ela veio e eu fiz um convite para ela, para que o que ela tivesse aprendido lá, antes dela assumir a responsabilidade fora, que criasse para a gente um trabalho de missões urbanas, sobre o tema Minha Cidade, Minha Missão, que é tirar a igreja de dentro das 4 paredes e levar, por exemplo, lá onde ficam as crianças CEMIC. Aí elas se vestem, elas se pintam, e vão lá e fazem um trabalho com eles de evangelismo, no lar dos idosos e nos hospitais. Ela é voluntária nos hospitais, é voluntária na Secretaria de Saúde para auxiliar naquilo que é necessário. Então a gente está montando uma equipe para que todos esses segmentos, não é para que tenha um membro da Assembleia de Deus lá, mas tem um crente, que na verdade eu sou um assembleiano, sou nascido num berço assembleiano, mas tenho um respeito muito grande por todas as igrejas. Eu entendo assim que todas as igrejas têm o seu papel. Tem muita gente que é crente na Assembleia, nunca seria em outra igreja. Mas tem muita gente que conheceu Jesus em outra igreja, que na Assembleia de Deus ele nunca entraria. Então ele acabou conhecendo Jesus. E essa questão de igreja, eu sou de fulano e tal, isso para mim é um crime, eu vejo. Eu não tenho dificuldade nenhuma para conviver com nenhuma ideologia religiosa. Eu tenho a minha, defendo, mas não faço dela uma bandeira para a guerra. Então, na verdade, eu entendo que as igrejas não são um campo de batalha. Nós não podemos fazer de cada pastor um integrante de um UFC cristão aí, isso aí, né? Guerreando entre si. Não, você não pode ir naquela igreja, não pode vir nessa igreja. Eu acho que nós precisamos nos unir para isso. Então não é para que tenha um assembleiano, a Assembleia de Deus tem um membro em cada lugar. Não, é dizer, tem um cristão em cada lugar. Tem um crente lá no CEMIC, tem um crente no Lar do Velhinho, tem um crente dentro do hospital. Olha, eu estava aqui triste, ninguém me visitou, de repente passou um crente aqui e orou por mim. Então é esta a visão, né, desse trabalho. Então hoje, graças a Deus, aproveitando toda a estrutura que a Igreja de Marechal proporciona, é que a gente está conseguindo realizar alguns sonhos. Como, por exemplo, manter um trabalho na África, uma base missionária na África, com cuidado com crianças, né? Lá nós temos um pastor que dirige uma igreja, mas faz um trabalho com crianças. E parte dessas crianças, nós aqui mantemos elas financeiramente lá. Temos uma base no Nordeste, no interior do Maranhão, na região mais seca do Maranhão. Faz 2 anos que não chove nessa região, para você ter uma ideia. E uma base no Paraguai. Mas o nosso sonho é que essa bandeira da Assembleia de Deus de Marechal ela seja pintada em diversos países do mundo com essa visão. Não chegar lá e dizer, o pastor Vicente tem uma igreja aqui na África, tem uma igreja no Japão. Mas dizer, chegou o Evangelho na África, chegou o Evangelho no Japão, né? Amém. Esse é o pensamento. E até vai ter na próxima edição da Revista Paz, agora em novembro, uma matéria super especial com os moçambicanos que estavam no Congresso de Missões, aqui de Marechal Rondon. O pessoal é um povo muito alegre, abençoador, é uma festa só. Eles já chegaram dançando aqui, né? Chegam chegando. É uma alegria contagiante que até quando nós conversamos com eles foi bem legal, assim, que aquela chama de Jesus, ela explode. A menininha lá, que participou, a Flávia, ela não conseguia nem ficar parada na cadeira para conversar. Ela ficava o tempo inteiro assim, cantando e louvando, e era muito legal mesmo. Eles vêm aqui, eles dizem, assim, pastor, o brasileiro não sabe adorar a Deus. Não sabe glorificar a Deus. Porque para eles tudo termina em festa, né? Então para eles tudo é alegria. É alegria. Você tem uma ideia, esse trabalho que a gente tem lá em Moçambique,
Moçambique hoje é um país pequeno no continente africano. Tem 350 mil órfãos. 350 mil órfãos. Eu estou falando daqueles que não têm pai e mãe mesmo, literalmente. Mas você tenta imaginar agora quantas famílias, porque lá na cultura deles existem algumas partes de diversos países africanos, principalmente em Moçambique, onde o homem tem várias mulheres. Porque lá as mulheres que sustentam os homens. Então ele tem várias mulheres por causa do sustento. E com cada mulher dessa ele tem vários filhos, porque você imagina como está o controle lá para isso. Ele tem vários filhos. E aí chega uma hora que, se ele cismar também, ele abandona essas mulheres com esses filhos. Então essas crianças vivem uma situação delicada. Esse trabalho que a gente faz lá com as crianças mesmo, existe um limite de crianças que é atendidas pelo pastor Timóteo lá, pela Graciela, que eles vão vir o ano que vem, vão estar aqui no congresso, você vai conhecê-los, porque não tem como atender todos eles. Então, quando um moçambicano, ou de Guiné-Bissau, ou um senegalês, eles aceitam Jesus, eles conhecem um lado espiritual que para eles é negro, assim, é aquele lado do mal, né? De repente eles conhecem Jesus, essa paz que Jesus coloca dentro do coração deles, para nós talvez a gente expõe indo no culto, levando uma oferta, ajudando, né? Participando de uma atividade. Para eles é aquilo que você viu. É aquilo que você viu. Aquilo lá. Aquela é a maior expressão da alegria deles de serem salvos. Isso é contribuindo, é para tudo, né? Mas muito legal. Olha, agora a gente já pôde conhecer um pouquinho a respeito das atividades da Assembleia de Deus aqui em Marechal Rondon. E logo nós voltamos depois de um breve intervalo, trazendo uma mensagem super especial que o pastor Vicente vai trazer para a gente. Aguarde, fique aí. Rafaele Ringenberg, tecnóloga em estética e cosmética, maquiadora profissional, especialista no tratamento de pré- e pós-operatório de cirurgia plástica. Dispõe de diversos tratamentos como peeling de diamante, peeling químico, derma roller, limpeza de pele, drenagem linfática manual e curso de automaquiagem. Telefone 4599345710. Atendimento no Salão Cabelo.com, Rua Tiradentes 556, no centro de Rondon. O SAAI desenvolveu o projeto piloto em parceria com a Itaipu Binacional e apoio da Copagril. O projeto consiste na implantação de um sistema de captação de água da chuva instalado nos telhados das construções das propriedades, que conduzem a água da chuva para um sistema de filtragem. O reservatório, que tem capacidade para armazenar 500 mil litros de água, já está sendo utilizado. É mais um projeto sustentável de sucesso. A Aluri Concept trabalha com as marcas mais renomadas em moda feminina e masculina, acostamento, Damiler, Chopper e com exclusividade para Marechal Cândido Rondon, a marca Arezzo. Sempre antenada com as tendências de moda, trazendo o melhor para os clientes de Marechal Cândido Rondon e região. Aluri Concept, telefones 2031-0541 e 9950-8541, Rua 7 de Setembro 1061, no centro de Marechal Cândido Rondon. Reinvente-se com a Cabelo.com, profissionais altamente qualificados para melhor atendê-lo. Mega Hair, luzes, escova progressiva sem formol, escova definitiva, cabelo e maquiagem, dia da noiva, dia
Dia da Formanda, designer de sobrancelhas, alongamento de cílios, maquiagem definitiva e sobrancelha fio a fio, manicure e pedicure, tudo para deixar você sempre linda. Venha até acabelo.com e reinvente-se. Agende seu horário. Telefone 45-3254-0034. Rua Tiradentes, 556, Centro de Marechal Cândido Rondon. Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250 com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. Estamos de volta com o programa Paz, o terceiro programa Paz, com o pastor Vicente Mariano, desta vez da Assembleia de Deus aqui de Marechal Cândido Rondon. E agora chegou a hora da nossa mensagem, tão esperada, pastor. Pode deixar sua mensagem aos nossos telespectadores. Um abraço a todo esse povo querido. Interessante o nome, né? Um nome tão interessante, Paz, que é o sonho de toda a humanidade. Obrigado pela honra de estar aqui, o privilégio. Me desceu ao coração esta palavra. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, e outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que o barco se enchia de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos lhe acordaram dizendo: mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Ele levantou, repreendeu o vento, mandou o mar se acalmar e os repreendeu dizendo: por que tem tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Essa semana eu estava estudando esta palavra, Kelly, e eu fiquei apaixonado por algo interessante aqui desta orientação de Jesus. Primeiro porque vai falar de uma tempestade num barco onde ele estava com todos os discípulos. Numa das viagens missionárias que eu fiz ao Vale do Jequitinhonha, eu tive a honra de fazer um batismo no Rio São Francisco. Andei quase 14 quilômetros a pé para chegar até as margens do rio, de onde estava a base missionária. E quando nós chegamos, a missionária disse: pastor, é do outro lado do rio. E água para mim é só para beber e para ir. Morro de medo de água. Quando eu olhei aquele rio daquele tamanho e sabia que tinha atravessado do outro lado, para mim já foi um desafio. E ainda mais é o tamanho do barco que a gente ia passar. Era uma canoinha feita que eles fazem, né, aquelas canoas de um tronco de árvore. Aí você senta, cabe você assentado nela. O piloteiro lá na frente senta uma pessoa de frente um para o outro. E o piloteiro, não sei como que é o nome que chama, ele vai em pé com um bambu e ele vai te atravessar do outro lado. Então a água vem descendo e bate do lado assim, e vem espirrando dentro do barco. Eu cheguei crente do outro lado.
E saber que tinha que voltar do lado de cá ainda, eu voltei mais crente ainda, porque eu me via já com aquele negócio virado lá. O medo. Então eu fico imaginando essa expressão que a Bíblia diz que as ondas eram tão altas que elas passavam por cima do barco, por causa do vento, e enchiam o barco de água. E não era um barco muito pequeno, porque todos os discípulos estavam lá dentro. Então era um barco grande. Veja o tamanho da tempestade. Mas que mensagem eu quero deixar aos seus telespectadores nesse dia? Aparece uma expressão aqui, Jesus estava na popa do barco dormindo com a cabeça em um travesseiro. Nessa expressão bíblica aqui diz um travesseiro, outras vai dizer uma almofada, mas todas elas traz isso no singular. Um travesseiro ou uma almofada. Se tinha um travesseiro, é porque deveria ter outros. Deveria ter outros. Jesus não carregava um travesseiro. Isso estava no barco. Por quê? Porque esse barco servia para eles pescarem, para andar. Então tinha ali para que um grupo pudesse dormir. Jesus foi lá, mesmo sabendo que viria a tempestade, Jesus foi lá, pegou um travesseiro, deitou, colocou a cabeça lá e dormiu. Porque ele queria ensinar uma lição aos discípulos. Na hora das maiores adversidades. Põe a cabeça no travesseiro e vai dormir. Era para os discípulos terem feito isso junto com ele. Ele deveria seguir o exemplo dele. Por quê? Inicia a leitura que eu fiz dizendo assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Jesus disse: nós vamos passar do outro lado. Ele já tinha dado a senha. Nós vamos chegar do outro lado. Então a tempestade era um mero incidente, por maior que ela fosse. Então, como ele já tinha dito, nós vamos chegar do outro lado, aí ele pega um travesseiro, deita e dorme. Por isso que ele repreende os discípulos. Olha a pergunta deles: o senhor não se importa que a gente morra? Em outras palavras, nós vamos morrer, o senhor vai morrer também. O senhor está junto aqui no barco. Aí ele levanta e diz: mas por que vocês têm tanto medo? Que fé é essa? Que tamanho de fé é essa? Porque a fé é acreditar naquilo que é impossível e ver o invisível. Isso é fé. Deixa eu contar uma historiazinha rápida aqui para a gente concluir isso aqui. Um pastor pregava sobre fé num culto. E ele usou Hebreus 11, 1 e 2. E disse: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê. E uma menina de 8 anos chegou em casa. Está tomando lanche com o pai e perguntou: pai, o pastor pregou sobre fé, mas eu não entendi o que é fé. Minha filha, fé é o firme fundamento das coisas que se vê, das coisas que se esperam. Pai, mas eu não entendo isso. E o pai ficou tentando mostrar para ela: mãe. Ele pega o telefone e liga para o pastor: pastor, você pregou sobre fé? A menina está sem entender. Fala para ela o que é fé. Fala: pastor, minha filha, fé é o firme fundamento das coisas que espera, das coisas que não vê. A menina dormiu, acordou de manhã e disse: pai, eu tive uma noite difícil, eu não consegui entender o que é fé. Ele foi na casa de um presbítero bem idoso, muitos anos de fé, chegou lá e disse: olha, o senhor vai me dizer para mim o que é fé. Minha filha quer saber. Filho, olha, fé. E tentou de todas as formas, chegou no versículo: é o firme fundamento das coisas que se esperam. A menina não conseguiu compreender. Passou-se uns 3, 4 dias, o pai já não sabia mais o que fazer para explicar para a menina o que era fé. Ele estava construindo a casa onde eles moravam. No fundo estava sendo feito um buraco, deveria ser uma fossa, alguma coisa no vale. Já tinha uns 3 metros de fundura. E ele teve uma ideia. Ele disse para a esposa: hoje à noite eu vou mostrar para minha filha o que é fé. Eu vou descer lá dentro desse buraco. Você vai apagar todas as luzes aqui de fora e eu vou gritar a ela. E se ela aceitar o meu desafio, eu vou provar para ela o que é fé. Então ele fez isso, escureceu, desceu lá dentro desse buraco, uns 3 metros de profundidade, e começou a gritar o nome da menina, gritou: ó pai, onde o senhor está? Ó, o pai está aqui dentro do buraco, mas eu quero que você venha aqui e salte aqui onde o pai está. A menina foi correndo e pulou lá dentro. Quando ele desceu, ele pegou ela, e lá embaixo ele disse: filha, isso é fé. É você saltar num buraco escuro sabendo que o pai estava aqui para lhe segurar. Acreditar que nesse buraco escuro o pai estaria aqui para lhe segurar. É isso que Jesus quis mostrar aos discípulos. Mesmo na hora das maiores adversidades, a tempestade aqui vai falar de dificuldade, vai falar de luta. Quem não tem uma tempestade no casamento? Quem não tem uma tempestade nas finanças?
Quem não tem a tempestade no seu relacionamento conjugal, na sua família, na sua saúde? Se alguém ainda não atravessou uma tempestade, vai passar por ela, porque faz parte do dia a dia do ser humano. Mas qual que é a diferença de quem crê em Jesus? Ele disse, vamos para o outro lado. Para mim, para você, para os nossos telespectadores, ele disse, vocês vão vencer. Nós vamos chegar do outro lado. Ele já deu a senha, já deu a dica. Agora, qual que é o meu conselho? Pegue um travesseiro, deite e durma e deixa que o controle total é de Jesus. Ele tem o comando absoluto de tudo. Uma coisa que eu aprendi a duras penas, 50 anos de fé. Demorou muito para que eu entendesse isso. Ele tem o controle. Na hora que a gente entra numa tempestade, aí a gente perde todo o controle, mas lá na frente a gente olha para trás e diz, Jesus estava junto. De fato, ele estava lá. E é esta mensagem que eu quero deixar aos seus telespectadores. Jesus está no controle absoluto de tudo. Então, qual que é o dever nosso? É o Salmo de número 37, se cumprir na vida de todos nós. E o que diz o Salmo de número 37? A gente usa uma outra Bíblia e se perde nela, né? Mas daqui, ó, confia no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e deleita-te no Senhor. É isso aqui que tem que cumprir em nós. Confiar no Senhor, entregar o caminho ao Senhor, descansar no Senhor e deleitar. A palavra deleitar-se no Senhor significa deita e durma. Ele está no controle. Amém, que Deus te abençoe os seus telespectadores. Amém, pastor. Muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite aqui. Foi uma grande alegria estarmos aqui. E é assim que terminamos mais uma edição, mais um programa Paz aqui na TV Rondon. Você que nos assistiu, nós agradecemos muito pela sua audiência. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores. Então, assim, a Lure Multimarcas, que me veste maravilhosamente bem. Como eu já disse em programas anteriores, a mulher tem que ser linda por dentro, com Jesus no coração, mas também tem que cuidar da aparência. E para isso também temos a Cabelo.com, que cuida do meu cabelo, a Rafaele Ringenberg, que cuida da maquiagem, enfim, profissionais altamente qualificados junto conosco no nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência, até a próxima semana, que Deus os abençoe. Grandes coisas são por vir.